presença de todos aí. Vou tratar com vocês aqui também de maneira muito breve. A segunda parte que eu achei importante atentar aos alunos, que trata das técnicas de cognição judicial. São 3 as técnicas, né? Cognição superficial, sumária e exauriente. Tá? E aí vão ter algumas subtécnicas, e essas eu quero que vocês analisem no material que eu passei para vocês, tá bom? Vamos lá, gente. A gente analisa aqui a cognição, primeiro conceituando. Cognição nada mais é do que uma técnica utilizada pelo juiz para, através da consideração, análise e valoração das alegações e provas produzidas pelas partes, formar um juízo de valor acerca das questões suscitadas no processo a fim de decidi-las. Ou seja, nada mais é do que aquele exercício mental de convencimento que eu vou ser incutido a ter após a análise das provas que me foram apresentadas. Essa cognição ela vai num grau gradativo entre a cognição superficial, a cognição sumária e a cognição exauriente. Né? Então, a depender do tipo de pedido, do tipo de prova que for apresentado pelas partes, o magistrado e do tipo do procedimento, ele vai se ver numa situação dessas 3, tá? Que são as situações mais cotidianas, ordinárias no processo civil. Tá? Eu vou trabalhar isso de forma muito singela, porque é um tema que eu acredito que você já tem um conhecimento, e é um tema que o que vale mais é o debate. Tá? Então, eu falo aqui que a cognição é elemento essencial para a adequação do processo às necessidades do direito material. Vamos lá. Então, antes de mais nada, eu vou tratar do grau do grau de maior certeza para o de menor. Assim, iniciando com a cognição exauriente. É aquela em que a decisão judicial será proferida com base no juízo de certeza. É preciso ter muito cuidado ao proferir uma decisão em grau de cognição exauriente. Porque a certeza do magistrado, ela tem que ser acompanhada de uma fundamentação muito bem criada. Nos termos do artigo 93, inciso 10, as decisões da Constituição, as decisões têm que ser fundamentadas. Então, para você dar uma decisão em grau de cognição exauriente, você tem que estar muito bem munido e tem que ter garantido o contraditório de forma praticamente irrestrita. Então, eu falo aqui que cabe uma explicação. É que todo juízo de certeza é, em verdade, um juízo de verossimilhança. Tal se dá porque o juiz atua em relação aos fatos da causa como um historiador em relação a fatos históricos, buscando reconstruí-los. Assim é que o juiz, em sua atividade cognitiva, afirma que dado fato é verdadeiro quando alcança aquele grau de convencimento. Então, nesse caso, até a forma como você fala na sentença é diferente. Você afirma, isso, é aquilo. Por quê? Porque você tem um grau de certeza baseado naquilo que foi apresentado. Assim é que o juiz, em sua atividade cognitiva, afirma que dado fato é verdadeiro quando alcança aquele grau de convencimento que lhe é outorgado por uma máxima verossimilhança. A certeza que se refere aqui, portanto, não é uma certeza psicológica, não está mais no meu interno, está juridicamente comprovada. Tá? É um grau de certeza jurídica. Então, a cognição exauriente permite a aprovação de uma decisão baseada em um juízo de certeza jurídica, o que justifica a formação de coisa julgada, manto que reveste de imutabilidade e indiscutibilidade o conteúdo dessa decisão. Em outros termos, a cognição exauriente permite a resolução definitiva da questão trazida ao crivo judiciário, impedindo assim o surgimento de um processo posterior que tem o mesmo objeto. Vocês sabem muito bem que a coisa julgada, material, né, que é o que nós estamos falando aqui, ela dá um grau de certeza praticamente absoluto, salvo algumas hipóteses de ação rescisória. Então, ela tem que ser uma decisão proferida com muito cuidado. As principais características da cognição exauriente são a existência de um contraditório antecedente ao provimento jurisdicional, eis que o juiz só pode formar o juízo de certeza após ouvir as razões de ambas as partes, tá? O qual deverá se realizar nos termos pré-determinados por lei, e na possibilidade de provimento, assim proferido, a ser alcançado pela imutabilidade e indiscutibilidade da coisa julgada substancial. Então, nada mais é do que uma decisão proferida com a certeza jurídica e que, após seguir um certo rito, ela vai ser tratada como imutável. Tá bom? Claro que isso cabe em aprofundamentos e digressões tanto doutrinárias quanto jurisprudenciais. Existem algumas coisas julgadas que não fazem efetivamente os efeitos da coisa julgada, né? Que a gente fala com cláusula rebus sic stantibus,
a título de exemplo, por exemplo, ação de alimentos, ação de guarda, e aí fica de tarefa de casa para vocês estudarem. Bom, o provimento jurisdicional proferido de forma sumária é a segunda modalidade de cognição no plano vertical, e ela se caracteriza por levar o juiz a emitir um provimento baseado em um juízo de probabilidade. Não existe mais a certeza jurídica, a gente está aqui na probabilidade jurídica. A cognição sumária busca-se um juízo de probabilidade, devendo o provimento ser proferido e afirmar apenas e tão somente que é provável a existência do direito. Você já deve estar imaginando aonde que o juiz fala da probabilidade da existência do direito. Ao analisar, conforme dispõe os artigos 300 e seguintes do Código de Processo Civil, os provimentos de tutela antecedente, tutela cautelar, que são aqueles juízes que a gente atua com a probabilidade do direito, em que há fortes indícios no sentido de sua existência, convergindo para tal conclusão a maioria dos fatores postos sob o exame do juiz. Tal provimento, obviamente, não poderá jamais ser tido por imutável e indiscutível, já que não é capaz de afirmar a existência do direito, sendo, portanto, incapaz de ser alcançado pela imutabilidade e pela indiscutibilidade decorrente da autoridade da coisa julgada substancial. Naturalmente, o juiz dá, muitas vezes, até inaudita altera par, ou seja, sem a oitiva da outra parte, uma decisão sumária. Sim, mas aquela decisão ela tem que ter uma característica de trazer o direito à recorribilidade. Então, aqui eu trago que são diversas as hipóteses que o juiz é chamado para emitir esses provimentos com base em cognição sumária. Entre elas, as medidas cautelares, né, que hoje são tratadas dentro do próprio processo, e a tutela antecedente, né, e aí ela pode ser concedida em caráter acautelatório ou em caráter definitivo. A cognição sumária é uma técnica destinada a assegurar 3 escopos principais: economia processual, evitar o abuso de direito e de defesa e busca de efetividade da tutela quando essa seja comprometida pelo tempo, tá bom? E, por fim, tutela superficial ou rarefeita, como é chamada também pela doutrina. É uma modalidade de cognição muito mais superficial. Ela se caracteriza por levar o juiz a um juízo de possibilidade. Então, a palavra-chave é possibilidade. Ou pode-se dizer a um juízo de verossimilhança. É de se notar que aqui, na cognição superficial e não na cognição sumária, que haverá juízo de verossimilhança. A cognição superficial é típica de decisões liminares em processo cautelar. Lembrando rapidamente, aqui no tema dessa aula, que o processo cautelar ele busca acautelar um direito. Então, não se discute o fundo do direito. O fundo do direito ele é analisado no procedimento, se a parte dispor dessa prova, da tutela antecipada, que ela já traz uma prova verossimilhante forte. E aí ela já não está mais acautelando, ela já está garantindo o próprio direito, já há uma coincidência. Então, eu quero que vocês discutam esses temas, estudem eles e tragam as dúvidas que forem apresentadas nesse processo e nesse texto, nesse processo de conhecimento, para a gente eventualmente debater isso no nosso encontro síncrono. Tá bom, gente? Espero que tenham apreciado essa discussão e vamos lá, com os estudos. Obrigado.